Porque se a pessoa tem uma queixa, para a gente dar o remédio, não é o diagnóstico da endoscopia que ajuda a gente a dar o remédio. É o diagnóstico clínico, são os sintomas da pessoa, que tipo de dor, onde acontece. Vou dar um exemplo. Uma pessoa veio uma vez, uma pessoa muito simples, ela veio se tratar e ela falou assim, eu tenho dor de cabeça, doutor. Eu falei assim, tá bom. E a dor de cabeça, como é que é a dor de cabeça? É uma dor que dói direto, certo? E tá doendo agora? Não, agora não tá doendo, mas ela dói direto. Mas como é que tá? Em que lugar que dói? Dói na cabeça, doutor. Dói na cabeça inteira, sim, dói na cabeça. Mas dói direto. Enfim, ele ficava rodando nessas 3 palavras e não conseguia me dar os detalhes da dor, como é que era. Isso não ajuda a gente na homeopatia. Ajuda a pessoa se conhecer e mostrar para nós como que é o detalhe da dor que ela está sentindo, tá? Então, que horas do dia que isso fica pior, se teve um evento que aconteceu, né? Quem se trata comigo sabe, a pessoa fala assim, olha, eu tô com diarreia, e a pergunta que eu faço é assim, tem algum motivo para isso? E aí a pessoa vai pensar, fala assim, não sei, eu comi um negócio ontem, não caiu bem, pode ser? Eu passei um aborrecimento, uma raiva muito grande, tá, pode ser. A gente não descarta nenhuma possibilidade, mas acontece assim, se a pessoa não tinha e passa a ter, o que pode estar relacionado com isso? Né? Esfriou o tempo, esquentou o tempo. Observa. A gente vai começar a se observar a partir do momento... Veja, lembra, lá na frente, lá na primeira aula que a gente conversou aqui, a gente estava falando de encontrar, de todos nós querermos encontrar um Asclépios que cure todas as nossas dores, os nossos sofrimentos, e a gente não precise ir para o inferno, lembra? Às vezes ir para o inferno é a gente ficar com um pouquinho de dor e perceber o que é que fez essa dor aparecer, aprender mais sobre aquilo. E aí, quando a gente aprende, aí a gente ganha o paraíso, porque às vezes eu descubro que, sei lá, quando eu tomo leite eu tenho muita dor. E aí a conduta para eu resolver a minha vida é parar de tomar leite, não é tomar remédio. Percebe? É uma boa pergunta. A gente comeu alguma coisa, não caiu bem, eu não estou me sentindo bem, o que eu faço? Né? Uma boa conduta é observar um pouco isso. Porque pode ser que eu acabe usando o tratamento homeopático ou o acesso ao médico como uma muleta. Então, assim, já sei, eu vou tomar uma medicação e eu não vou me observar, eu não vou entender por que eu fiquei com aquela doença. Mas não é uma apologia ao sofrimento isso tudo, né? Observa. Se está doendo muito, a gente vai junto nessa construção. Só essa pergunta que a gente faz, por que você está com isso, já é uma coisa bastante importante. Veja, um outro exemplo que me vem à memória agora, uma paciente que estava muito descontente com o trabalho que ela tinha e que ao descer do ônibus ela torceu o pé. E ela conseguiu romper todos os ligamentos do pé e ainda quebrar um ossinho. Né? Então, eu tive um professor na homeopatia que foi o Dr. Galvão. O Dr. Galvão falava assim, olha, vocês precisam perguntar para os seus pacientes o que é que tem de bom na doença dele. Quando ele falou isso a primeira vez para mim, eu falei assim, imagina, como assim? Não tem nada de bom na doença de ninguém, né? Eu falei assim, então, pergunta, você vai se surpreender. Eu perguntei isso para essa moça. Falei assim, o que tem de bom na sua doença? Ela falou, tem de bom que eu não vou para o trabalho. Entendeu? Mas infelizmente agora eu estou com o computador aqui em cima da cama e eu estou trabalhando do mesmo jeito, só que sem poder sair da cama. Eu falei assim, bom, então é assim, já passou pela sua cabeça em mandar uns currículos? Já pensou em mudar de trabalho? Porque senão você vai quebrar o quê depois? Se você não né? Percebe? Esse processo dá origem, é claro, a gente vai medicar, mas esse sofrimento interno dela, esse inferno, ela precisa passar. Ela precisa olhar para a vida dela e entender por que é que ela está sofrendo. E que condutas ela pode fazer para diminuir o sofrimento na sua vida. Que, aliás, esse é um terceiro ponto.
Lembra quando eu falei da higiene? Eu não escrevi aqui para vocês, mas quando eu falei da higiene do Hahnemann, né, como higienista, que hábitos na sua vida que estão deixando você doente? Um caso, de novo, a gente tratou de uma pessoa uma vez que tinha crise de asma, de bronquite. E essa criança, ela morava numa casa, e a casa era uma casa que não batia sol, muito úmida, a ponto de ter mofo nas paredes e as roupas ficavam todas emboloradas. Quando que essa criança vai sarar da bronquite? Vai ter que mudar de casa, pelo menos. A gente não sabe essa resposta, claro, é uma pergunta pegadinha, né? A gente não sabe quando que essa criança vai sarar, se é que ela vai sarar. A gente não tem esse poder, né, e a gente não quer ser o Asclépios que cura tudo e ressuscita morto. A gente pode sim cuidar, mas veja, um obstáculo gigantesco à cura desta pessoa, e a cura ela acontece de dentro para fora. Um obstáculo gigantesco é a condição de moradia. Ah, mas como é que eu faço para mudar de casa? Bom, a gente sabe como é que a gente muda de casa, né? Se você põe a sua casa à venda e compra outra. Ah, mas não é tão simples assim. Não é simples. Mas se eu não coloco isto na perspectiva, na meta da minha vida, não vai mudar nada na minha vida. Não precisa ser de ontem para hoje. Ah, no caso dessa criança, era até mais fácil, porque eles moravam de aluguel. Então, foi só alugar uma outra casa que batia sol. Percebe? Então, às vezes, a possibilidade, ela está próxima da gente de ter uma saúde melhor, mas a gente não olha mais, porque o que a gente quer é tomar um remédio que faz essa dor sumir. E isso não é verdadeiro, né? Isso é falso. Então, olha só, a gente tem o conhecimento da pessoa, a gente tem o conhecimento do remédio, a gente utiliza as duas coisas, né? Então, assim, a homeopatia, ela é uma forma de tratamento que vai a 4 mãos, porque eu não consigo fazer nada se a pessoa não se observar com bastante cuidado, né? Aquela história da dor que está lá direto, mas não está e não consegue, né? Um outro caso simples que eu lembrei, uma pessoa, um homem, um rapaz, ele tinha dor de cabeça e veio procurar consulta para cuidar da dor de cabeça. E eu perguntei, como é que é essa dor de cabeça? Quando que aparece? Quando que vem? Me dá detalhes. Ele falou, sabe que eu nunca pensei? Bom, ela aparece todo sábado e fica até domingo. Eu falei, todo sábado? É engraçado isso, né, doutor? Só de sábado ela aparece. Bom, como é que é o seu trabalho? Eu trabalho no banco, mas é tranquilo, né? O meu cargo não é tão estressante quanto dos outras pessoas. Eu sou caseiro, eu saio do banco, vou para casa, fico com a família. E o que você faz no fim de semana? Eu falo, no fim de semana eu jogo bola com os meus amigos e como feijoada. E eu também abuso da caipirinha. Conduta. Que remédio que eu vou passar para essa pessoa? Vocês conseguem imaginar? A conduta foi, não vamos dar nenhuma medicação essa semana. Vamos fazer o seguinte, este sábado você não abuse da caipirinha nem da feijoada. Eu falei assim, mas doutor, eu gosto muito, assim, eu como 2 cumbuquinhas. Eu falei, então, vamos maneirar um pouquinho, só para ver o que acontece, só para experimentar isso. Eu nem vou proibir você de comer, é só diminuir a quantidade, para não passar vontade, mas é um teste. Vamos fazer um teste e ver o que acontece. E volta aqui comigo na segunda-feira. E ele voltou e falou assim, não tive dor. E o que você fez? Falou assim, eu só comi um pouquinho para não passar vontade e eu não bebi a caipirinha e não tive dor. Pronto. Então, percebe? A gente não precisa ficar tomando remédio para tirar dor sem desconstruir hábitos na nossa vida. E é muito difícil, veja, olha o problema dele. Ele gosta da feijoada e da caipirinha. O medo dele, talvez até por conta disso, de não se observar, era de que em algum momento ele pudesse ser proibido de fazer essas coisas.
Mas veja, olha só que coisa interessante. Se aquilo me faz mal, em algum momento, é muito importante eu entender por que é que aquilo me atrai tanto. Por que que eu preciso de consumir uma coisa que acaba prejudicando a minha saúde? E como é que eu posso fazer para que a minha saúde fique melhor? Às vezes é só diminuir. Às vezes é tirar. Eu falei do leite. Enfim, às vezes a gente vai ter que mudar de hábitos mesmo, né? Então, o Hahnemann ele falava essas coisas como, como condutas não medicamentosas. Ele dizia assim: afastem os obstáculos à cura e restaurem os hábitos saudáveis. Então ele dizia que a gente deveria se exercitar, a gente deveria caminhar ao ar livre, mesmo em dias de chuva, especialmente para as pessoas que fazem trabalhos mentais, né? Estudantes, pessoas que leem bastante, deveriam rachar lenha, deveriam fazer trabalhos braçais. Então eu já planejei isso, né? De ter um lugar, um sítio para eu poder rachar lenha, porque aqui, quem conhece aqui, aqui atrás, ó, cheio de livro, né? Mas assim, se a gente não faz a movimentação do corpo, a gente fica com o corpo adoecido. E às vezes com a mente adoecida só por trabalhar bastante nessa... foca muito em um ponto só, né? Então, percebe? Além de conhecer a pessoa nos seus sintomas, a gente vai conhecer o que é para ser tratado com o medicamento. Então, o roteiro do Hahnemann é esse, ó, as bases da homeopatia. Individualizar, esse é o primeiro ponto. Depois, conhecer o que precisa ser medicado, ou seja, o que sem medicação não resolve. Depois, medicar de forma homeopática. Depois, remover obstáculos à cura. Por exemplo, o Hahnemann ele fala de casos nos quais flores com muito perfume possam ser obstáculos à cura. As pessoas dormem no quarto com flores muito... É engraçado, uma vez uma pessoa foi a uma farmácia, um paciente foi a uma farmácia homeopática e comprou na vendinha que tem na porta da farmácia homeopática, comprou um travesseiro de camomila para ajudar ela a dormir melhor. Aí ela me falou na outra consulta, eu falei assim, mas você dorme mal? Sim, eu durmo mal. Mas quando eu perguntei para você como é que é o seu sono, você não me falou que dormia mal. Eu falei assim, é porque eu esqueci. Então vamos fazer o seguinte, você joga fora esse travesseiro de camomila e a gente vai cuidar disso, porque a gente não está individualizando de forma adequada. E veja, olha que interessante a pessoa esquecer de falar que dorme mal, sendo que a gente perguntou como é que é o seu sono. Porque depois que a gente pergunta e o que mais, esperando o relato espontâneo da pessoa, se a gente não viu que foi abordado tudo, a gente pergunta, do cabelo ao dedão do pé, e como é que é isso? E não pergunta assim, se dorme bem ou mal, põe um quadradinho no X, sim ou não. Não, a pergunta é aberta, como é que é o seu sono? O meu sono é bom. Tá bom, você sonha, outra coisa importante. Então a gente individualiza. Outro caso desse de remover obstáculos à cura, é uma paciente que tinha um caso muito fácil de medicar, do tipo esse que eu dei ali o caso, né? E a pessoa não melhorava de jeito nenhum. Eu falei assim, mas nossa, é muito típico o sintoma que ela está tendo e é muito indicativo de um certo remédio. Como que ela não está melhorando? E aí a gente foi conversando, né, nas consultas, até que a gente chegou nesse ponto, né, de remover obstáculos. Acho que o assunto foi porque ela pensou em usar uma pomada, foi assim, o marido se machucou jogando futebol e ela queria usar alguma coisa homeopática para não usar o gelol.
né? E aí eu comentei com ela a respeito da cânfora, que não é um produto bom para a gente utilizar na homeopatia, porque ela antidota o remédio homeopático. A cânfora, ela tem esse poder de cortar o efeito do remédio homeopático. Na hora que eu falei isso, os dois que estavam na consulta se entreolharam. E eles falaram assim, a cânfora atrapalha? Eu falei assim, por quê? Nós estamos há meses aqui tentando resolver essa história e não está resolvendo, e por que será? Eu falei assim, não, porque a gente adora o cheiro de cânfora e a gente tem sachê de cânfora em tudo quanto é lugar, inclusive no carro. Então a gente, sabe, a nossa casa cheira cânfora, o carro cheira cânfora, assim, então vocês vão jogar tudo fora. Vamos limpar tudo. E vamos só observar. E foi fazer isto e a gente teve, e ela começou a melhorar. Então isso é um obstáculo à cura. Então, olha, individualizou, conhecemos o que precisa ser medicado, e aí a gente medica, e aí a gente remove obstáculos à cura e promove saúde. Ou seja, o que é que eu não estou fazendo que eu poderia fazer para melhorar a saúde das pessoas? A minha, né? No caso, a gente está falando da gente mesmo, né? Então, a pessoa vem, por exemplo, dizendo, eu gostaria de emagrecer. Muito bem. Aí a gente pergunta, óbvio, o que é que você come? E a pessoa responde, eu como pão, pizza, brigadeiro, coxinha, bolo, refrigerante, doce, pastel. Entenderam para onde vai? Bom, e fruta, verdura, legumes? Eu nem compro porque estraga em casa. Ok, então percebe, a gente tem aqui um enorme obstáculo à cura e um hábito qual que é o movimento, e o movimento natural das pessoas. Veja, é mitológico esse movimento. Resolve para mim o meu problema, né? Então, vamos juntos, é a quatro mãos. A gente vai entender o que é que eu preciso medicar, então a gente vai entender que sintomas que a gente tem em toda a vida da pessoa, inclusive até pode ser que a pessoa está comendo mais e procurando isso para compensar prazer na vida que ela não tem nenhum. Ela tem um relacionamento muito ruim com as pessoas do entorno, da vida, do trabalho, da família, sei lá, e ela encontra uma forma de suprir isso comendo, sei lá, chocolate, ou tomando bebida alcoólica, ou qualquer coisa assim. Então, trabalhar no que precisa ser trabalhado é algo importante. É enfrentar lá os demônios do inferno para poder encontrar os caminhos de cura, né? E às vezes o que a gente vai precisar fazer é não dar medicamentos, é encontrar caminhos para que a gente possa ter esse resultado de dentro para fora, tá? Então olha só, o que é homeopatia? Homeopatia é esse princípio que usa a lei dos semelhantes para buscar uma resposta da energia vital. Eu vou falar disso no outro bloco. Já a gente abre aqui um pouco para perguntas e faz mais uma pausazinha, tá? Mas homeopatia. Essa frase é complicada para vocês entenderem? Tem aqui um conceito que a gente não conversou ainda, que é a energia vital. Tá? Mas então, olha só, na consulta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todo o possível para que a pessoa aumente a resposta da energia vital e tenha uma resposta de cura. Tá? Estão comigo? Tá bom. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tá. Ok. Bom, uma pergunta muito importante. Vitamina. Olha só. Vamos pegar esse conceito do mito. Para que eu preciso das vitaminas compradas em farmácia? Para restaurar o que no nosso organismo?
É para eu me sentir melhor? Mas onde que eu posso conseguir vitaminas? Eu falei do Dr. Galvão, né? O Dr. Galvão tinha uma fala dele que ele falava direto isso. Falava, vitamina a gente compra na feira. Né? E é uma coisa importante isso, porque a gente só vai utilizar complementos para pessoas que por alguma razão tenham alguma doença que impeça a absorção dos nutrientes. Senão, a gente vai precisar trabalhar com a alimentação. E é muito importante sua pergunta, porque é um lugar muito complicado da gente trabalhar. A gente mudar hábito alimentar é terrível. E se a gente está utilizando os recursos que a gente tem à disposição, eu vou dar um exemplo que não é nem tanto da alimentação. Um exemplo é vitamina D. Né? A gente às vezes vai fazer um exame e vê a vitamina D está baixa, e aí a gente é indicado a fazer uma reposição de vitamina D. Como é que a gente consegue vitamina D? A vitamina D a gente não consegue na feira. Quer dizer, a gente consegue indo até a feira. Né? Andando e tomando sol. Mas ela não está à venda em nenhuma barraquinha ali. Então, como que a gente vai poder fazer essa modificação? A gente vai precisar andar mais e a gente vai precisar tomar sol mais. E isso vai ser uma modificação de hábito. Em algum momento, se a pessoa tiver com um estado de saúde tão grande que a gente precise de uma reposição de complemento de alguma forma, por exemplo, uma pessoa que está com uma anemia muito grande e a gente dá uma reposição, por exemplo, de ferro, e a pessoa alcança de novo um nível. Isso pode ser um paliativo, mas se a pessoa não tratou o que provocava aquilo, isso vai voltar a acontecer. Então, tudo que vem de fora para dentro, ele não é uma conquista de cura do organismo. Conquista de cura é a gente ir de dentro para fora. Né? Então, mesma coisa, qualquer paliativo, a pessoa está com sei lá, a pessoa tem depressão, ela toma um antidepressivo, ou ela não dorme, toma um remédio para dormir. Vamos explorar mais esses conceitos na outra aula, tá? Mas aquilo é de fora para dentro, faz uma ação no nosso organismo. E depois de uma ação tem uma reação. A gente vai ter uma carência depois de utilizar vitaminas como reposição. Da mesma maneira, a gente também não pode esquecer, tudo que for medicamentoso ou que usar esse rótulo, a gente precisa se afastar. Por exemplo, eu vou para as águas de São Pedro porque lá tem água sulfurosa e é bom para não sei o que, é bom para a pele. Então, não. Se eu estou usando algo que tem um elemento que é utilizado com uma intenção medicamentosa, é igual o travesseiro de camomila lá da farmácia. A gente precisa abordar isto de forma integral na consulta da pessoa. Esse assunto é comprido. Acho que é melhor a gente falar na outra aula, porque no assunto drogas envolve qualquer coisa, inclusive alopático. Então, mas para adiantar, toda vez que eu preciso de uma substância química externa para ter um bem-estar, eu sou dependente químico. Pode ser de maconha, pode ser de cocaína, pode ser de diazepam, pode ser de hidroclorotiazida para baixar minha pressão. Se eu dependo de uma substância química para ter um efeito no meu organismo de bem-estar, eu sou dependente químico. Então o organismo não consegue, não está curado, essa é a ideia, né? O organismo está dependente de uma substância externa para ter um bem-estar. Sim, veja, a gente, especialmente falando de reposição hormonal, a gente não tem como entender que em uma fase da vida, especialmente falando da mulher, né? A mulher na menopausa, se a gente tem a mulher evoluindo ao longo desses milhares de anos e conquistando uma possibilidade de saúde, porque a menopausa não é doença, a menopausa é um fator de proteção à saúde da mulher, porque quando ela encontra uma idade um pouco maior, seria muito perigoso para ela engravidar. Então,
o organismo diminui os hormônios para que ela não ovule mais, não leve adiante mais uma gestação e esse capítulo fica encerrado. Então a palavra menopausa significa parada de menstruação. Menopausa não é doença. Acontece que quando a gente tem doenças crônicas, qualquer mudança de fase de vida ou qualquer mudança que aconteça na nossa vida pode mostrar sintomas. Então, quando, sei lá, a pessoa tem calores na menopausa, um exemplo de um sintoma comum, isso não é somente porque os hormônios estão baixos. E quando, veja, muitos estudos já foram conduzidos repondo hormônios nas mulheres e tendo sido suspensos porque aumenta o índice de morte por eventos, por exemplo, infarto. As mulheres tomando, elas têm mais propensão a ter doenças cardiovasculares, a ter AVC, ter derrame, ter infarto, ter trombose. Então a gente está trocando um sintoma que não é um sintoma grave para a vida, embora seja muito incômodo, que é o sintoma por exemplo, dos calores, por uma condição possível de ter um evento que coloca a vida da mulher em risco. Então, mas então o que a gente faz com a menopausa? Então, a menopausa a gente não trata, mas a pessoa que está com as suas doenças crônicas ativadas em qualquer época da vida, a gente vai seguir esse roteirinho que eu falei, individualizar, conhecer o que precisamos fazer para medicar, né? E seguir, se for o caso, a gente utilizar um medicamento. E a gente, a maior parte das vezes, quando a gente tem sintomas da menopausa, a gente tem doenças crônicas para serem medicadas, né?